Capítulo 21 do Evangelho de João, a palavra do Senhor nos diz: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me, Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, continue com a sua Bíblia aberta, porque de fato nesta noite, esse é o texto que nós iremos mergulhar hoje à noite, pelas razões que serviram como pano de fundo, como introito, como introdução, como preâmbulo, como pano de fundo para aquilo que nós precisamos entender hoje à noite. Nós ministramos domingo passado, irmãos, acerca do que levou Cristo a procurar Pedro. Note bem, querido, às vezes nós imaginamos que Deus, e é fato isso, Ele é transcendente, Ele é poderoso, Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele que estabelece todas as coisas, as visíveis e as invisíveis aos nossos olhos. Deus é o Criador de todas as coisas. Esse Deus que é transcendente, esse Deus que é rei, esse Deus que está entronizado, não há um ser humano nesta terra que possa entronizá-lo. Ele está entronizado. Esse Deus que é Senhor, esse Deus que reina sobre tudo e sobre todos, em vários momentos resolve procurar pessoas como nós, pecadoras. Esse Deus que a palavra o trata no superlativo, santíssimo, 3 vezes santo. Diz a palavra que Ele se inclina
para ouvir as nossas orações. O que se passa? Esse Deus que não precisa de acréscimos, esse Deus que é irreparável, Ele resolve procurar, e como nos diz a palavra, a Escritura, Ele nos amou primeiro. Percebe, irmãos? Não há em nós nenhum mérito, não há em nós algo que possa chamar a atenção do Senhor. Tem até uma canção que esses dias eu estava ouvindo no meu carro, e ali caladinho ouvindo, coloquei a canção, né? Estava tocando ali uma série de louvores, e no meio da canção, eu, lógico, percebi ali uma heresia na canção. Eu disse, rapaz, essa canção é fumaça. E de pronto, eu não falei nada, irmãos, estava ali, ensinar a criança, e meu filho disse assim, pai, essa música está errada aí. Eu disse, por que está errada, filho? Ele disse assim, porque nós não precisamos chamar a atenção de Jesus, Ele nos conhece. Eu digo, está sendo bem ensinado, graças a Deus. E a canção dizia, eu farei de tudo, vocês já vão saber, eu farei de tudo para chamar a tua atenção, Senhor. Jesus precisa disso, irmãos. Diz a palavra que Ele é Deus, e antes mesmo que a palavra chegasse aos nossos lábios, Ele já conhece, glória a Deus. Você crê nisso? Eu creio. Pensa em alguma coisa, Ele já sabia disso. Ele já sabia que você ia pensar isso. Ele é Deus, Ele é Senhor. E vejam, irmãos, por que lhes digo isso? Lhes digo isso para lhe dizer que esse Deus que é perfeito, que é poderoso, que não precisa de nada, que não precisa das nossas vidas, resolve procurar pessoas pecadoras. Pedro é a prova cabal disso, do triunfo da graça, da bondade do Senhor. O capítulo 21 do Evangelho de João, que fecha este Evangelho, é a prova cabal de que Deus é um Deus misericordioso. E nós falamos domingo passado que o enredo que aponta esse capítulo 21 é um enredo que nos diz que Pedro errou. Pedro dizia domingo passado que foi aquele que disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Jesus olha para Pedro e diz, tu és bem-aventurado. Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, tu és muito feliz, porque o que te revelou isso não foi carne, nem sangue, mas o próprio Deus. Esse Pedro que sempre estava tomando a dianteira, esse Pedro que disse, Deus, Jesus, ainda que me seja necessário morrer contigo, Senhor, de modo nenhum te negarei. Jesus olha para Pedro, lembrem-se, Ele sabe de todas as coisas, eu não preciso chamar a atenção de Jesus. Jesus olha para Pedro, eu dizia domingo passado, dizendo, Pedro, você é muito inocente, Pedro, você vai me negar, Pedro, você irá me negar, você irá me dar um golpe público, a tua queda será pública, você vai negar a sua fidelidade a mim. E nós tratamos domingo passado que o que preparou a queda de Pedro foi justamente 3 passos que ele tomou, só para refrescar a memória dos que estavam e para trazer esse pano de fundo, esse preâmbulo para aqueles que estão aqui hoje à noite. 3 coisas precederam a queda de Pedro, lembram? A primeira delas é que o apóstolo Pedro se apoiou em sua autoconfiança, quando ele disse a Jesus, Jesus, eu estou pronto. Nós não estamos prontos, irmãos, se não for a graça, se não for a bondade, se não for a misericórdia, se Deus não for por nós, não possa se valer de sua própria força. O nosso coração é enganoso, a nossa mente é enganosa, as nossas inclinações são carnais, e Pedro olha para Jesus e diz assim, Jesus, eu estou pronto. Autoconfiança, irmãos. Eu quero lhe dizer nesta noite, você não está pronto. Se não for a graça de Deus, nós estamos fadados ao fracasso. A segunda coisa que precedeu a queda de Pedro é porque Pedro passou a seguir Jesus de longe. Todo mundo que procura seguir Jesus de longe, e aí eu falei sobre os desigrejados, os que querem seguir Jesus de forma online, daqueles que querem ter uma relação com Cristo virtual. Nós precisamos uns dos outros. Mas pastor, quem foi que disse isso? A palavra.
Se você estudar os textos recíprocos, pega as epístolas paulinas e as epístolas e as cartas gerais, você vai se surpreender por quantas vezes a palavra de Deus trata sobre textos e palavras de amor recíproco, de mutualidade, uns para com os outros. Nós precisamos da relação comunitária, coletiva da igreja. E o que é que Pedro fez? Pedro começou a seguir Jesus de longe. Isso precedeu a queda dele. A terceira e última coisa que nós tratamos domingo passado, é a terceira realidade que precedeu a queda de Pedro, é porque Pedro estava sozinho, a ausência dos outros apóstolos. Cadê João aqui? Cadê Tiago para ajudar Pedro? Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Ele estava sozinho. E eu dizia domingo passado que alguns comentaristas até falam assim: quem sabe, é uma possibilidade, quem sabe se ele estivesse com outro apóstolo, ele diria: Pedro, estamos aqui, estamos juntos. Há uma realidade aqui de forma maravilhosa, de que como comunidade, nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, nós precisamos dessa comunhão, nós precisamos da força um do outro, que vem de Cristo, essa relação, que é uma relação que revela-nos uma adoção, de uma relação filial, de um Deus que é poderoso, que é santo, que é santíssimo, nos adota, nos ama, nos procura, se relaciona conosco e nos insere dentro de uma família bendita do Senhor. Nós não podemos ficar sozinhos. E eu disse domingo passado e terminei dizendo isso: não fique sozinho. Não se basta, irmão. Nós precisamos da igreja, nós precisamos desse calor humano, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de congregar, nós precisamos da palavra, nós precisamos do louvor comunitário, nós precisamos guardar o domingo, nós precisamos uns dos outros. Quem disse isso, pastor? O próprio Deus, e aleluia por isso. O que precedeu a queda de Pedro é porque ele estava sozinho. Chegamos no capítulo 21. Irmãos, esse texto ele é fantástico. Esse texto é a manifestação da graça do Senhor sobre a vida de alguém que pecou. E olha aqui para mim, irmãos, diante dessa realidade, não há um só aqui, a começar de mim, que se exclua da realidade do pecado. Jesus procura Pedro. Eu quero lhe dizer nesta noite, com muita paz do meu coração, ou no meu coração, que Jesus, ele continua procurando, ele continua abençoando, ele continua se revelando, apesar de você, apesar de mim. Olhe para você, eu posso olhar para mim, olhe para a sua realidade. O que é que você tem para chamar a atenção de Cristo? Nada, misericórdia, pelo contrário. Mas ele mesmo assim, ele nos procura. Não para nos deixar na mesma situação, não para dar um alvará de funcionamento para que essa obra toque debaixo do pecado, não. Ele nos procura para nos tratar, ele nos procura para forjar o nosso caráter, ele nos procura para perdoar, ele nos procura para dar uma nova caminhada, ele nos procura para nos dizer: vai e não peques mais. Ele nos procura para dizer: apesar da gente, a sua graça continuará sendo triunfante e maravilhosa e generosa sobre as nossas vidas. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Esse capítulo 21 destaca para a gente algumas realidades desse encontro. A primeira deles, ou a primeira realidade, esse encontro que é transformador, que é poderoso, porque foi Jesus que estabeleceu ele. A primeira verdade nós a encontramos nos versos 1 e 2, e quero lhes dizer nesta noite: Jesus não abandonou Pedro. A frustração do seu pecado público, a frustração do seu fracasso, Jesus não abandonou Pedro. Eu dizia semana passada, irmãos, eu fico imaginando a expectativa de Pedro, porque os discípulos receberam uma mensagem de Jesus: avise aos discípulos que eu vou encontrar com eles na Galileia. Avisa aos discípulos, eu tenho um encontro com eles. Se todo mundo ficou feliz, imagina Pedro, que tinha negado Jesus publicamente, irmãos.
Imagina a expectativa de Pedro. Aí você pode imaginar o que quiser, irmãos. Será que Pedro pensou: meu Deus, o que será de mim? Tem misericórdia, Pai. Jesus vai me dar uma repreensão pesada, que Ele deu. Jesus vai me corrigir, e Ele corrigiu. Jesus irá tratar a minha vida. Percebam, irmãos, se você olha para o verso 1, o versículo 1 do capítulo 21 é extremamente revelador. Nos diz que o Senhor Jesus se manifestou. Olha, a expressão no original, manifestar-se, é mostrar a sua glória. Para aí, querido, que em Cristo, Ele mostra a sua glória para homens pecadores. Ele mostra a sua misericórdia, a sua glória, a sua bondade, apesar de Pedro e dos discípulos, como nós lemos no versículo 1 deste capítulo 21. Olha comigo, acompanha comigo. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que Ele se manifestou. Presta atenção, irmãos, eu preciso entender essa palavra, manifestar-se. É importantíssimo para esse texto aqui. Note bem, Ele não apenas fez um súbito aparecimento físico, de modo que seus discípulos pudessem vê-lo. Não foi simplesmente isso. Mas quando o texto diz: Deus se manifestou aos discípulos, o que a palavra quer nos dizer é que Deus mais uma vez prova a continuidade do seu poder e do seu amor, revelados na cruz, e que se estende a todo ser humano. Quando Cristo vai à cruz, Ele manifesta a sua glória e o seu poder. O texto começa dizendo que Ele resolve se manifestar. Ele se manifesta aos discípulos, Ele se revela e nos mostra que Ele é um Pai e um Deus misericordioso, bondoso, que cuida, que procura, que perdoa, que não desiste. Faça um paralelo para a sua história, para a sua vida. Nós somos pecadores, mas olha aqui para mim, querido. Sabe quando o Senhor, que tem pacto, que tem concerto conosco, que nos amou antes da fundação do mundo, sabe quando Ele vai desistir de você? Nunca. Seja bendito o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Se tem um texto que eu gosto na palavra é esse: certamente, note bem, certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Você tem dúvidas disso, meu irmão? Eu não, porque apesar de mim, eu estou aqui pregando e sendo instrumento de Deus na tua vida, Ele não desiste de você. Isso é bondade de Deus. Essa palavra que Ele resolve se manifestar. Interessante, irmãos, essa palavra me prendeu aqui quando eu estava estudando o texto. Eu fiquei preso ali, manifestar-se. É muito mais do que aparecer. Eu comecei a estudar essa palavra, essa ideia de manifestação. Eu preciso observar algumas coisas sobre isso. Eu não estou tratando aqui numa realidade ou num universo da irrealidade, de um fantasma, de uma aparição, de uma alucinação, de um sonho subjetivo, uma visão aqui que Cristo revela aos discípulos. A expressão manifestou-se é usada aqui para enfatizar, presta atenção a isso, a ideia de que Jesus não está mais habitando com os homens como anteriormente havia feito. Eu estou falando de Jesus ressurreto, maravilhoso. Ele vence a morte, mas apesar de toda a sua glória, Ele se manifesta, Ele continua se manifestando, Ele continua procurando, Ele continua amando, como Ele está fazendo nesta noite através da sua palavra. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Ele resolve se manifestar. E o que me chama a atenção, queridos, é que Jesus tomou a iniciativa. Pedro tinha suas crises. Nós passamos por isso, né, irmãos? Quando erramos, nós temos as nossas crises. Nós conversamos com nós mesmos. Quem nunca falou sozinho? Você nunca fala sozinho, irmão. Deus está ouvindo tudo que você está falando. Amém, meu irmão? Mas eu não estou falando, pastor, eu estou pensando. Deus conhece os teus pensamentos. Nós lemos aqui Salmo 139.
Deus conhece o que se passa, o que você está pensando agora. Deus sabe das minhas lutas. Eu fico imaginando, irmãos, como deve ter sido angustiante para o apóstolo Pedro, aqueles momentos que antecederam a ressurreição de Jesus. Promessa, era fato, ele ministrou, ele ensinou, quantas lágrimas rolaram no rosto de Pedro, quanta dor. Ressuscita logo, Jesus, trata logo o meu coração, resolve as minhas demandas. Porque Pedro foi aquele que presenciou de maneira ocular, ele preserva os feitos do Senhor Jesus, como a hermenêutica fala, ele é uma testemunha ocular das maravilhas de Jesus, e Pedro sabia sobre quem ele estava pensando, era aquele que era poderoso, que sondava os pensamentos, que conhecia as intenções dos corações, ele estava nessa expectativa, eu preciso ter de novo encontro com o Senhor, com o Mestre. Quanta tristeza, quem sabe, quantos momentos de aflição, quanto choro. Eu estou falando de um homem que o nega publicamente. Pensa comigo, é um crente que dominicalmente está aqui, que está cantando, que conhece os louvores, conhece a liturgia, e alguém pergunta: você é crente? Na frente de todo mundo, ele diz: eu nem conheço Jesus. Pedro fez isso, irmãos. Com medo de quê? Quem sabe morrer. Se o meu mestre está indo, eu vou também. Imagina a angústia do coração desse homem, irmãos. E a palavra de Deus nos diz que Pedro, que sempre teve postura de líder, eu estou falando do líder dos líderes. Lembre-se, eu não vou investir tempo nisso não, mas a Bíblia faz questão de nos dizer que Pedro sempre tomava a dianteira. É verdade ou não é? Lembra daquela experiência, quando Jesus andava sobre o mar, e os discípulos atordoados falavam: acho que é um fantasma. Jesus se revela ali: eu sou Jesus. E o que é que Pedro disse? Se tu és o Cristo, manda que eu possa ter contigo, Jesus. Ele sempre tomou a dianteira. Ele sempre entendeu o seu papel como líder. Alguns o chamam de líder dos líderes. Se você prestar atenção, mesmo diante das suas fragilidades, irmãos, percebam, o verso 2 nos diz que ele toma uma postura. Olha para o texto, ele diz assim: eu vou pescar. O que é que disseram os outros? Vamos também. Pedro sempre foi líder, irmãos. Pedro sempre foi alguém que tomou a frente. E isso eu aprendi muito com isso, para nos dizer também que o líder dos líderes também precisa da graça, também erra, também tem que ser tratado, também tem que ser moldado pela graça de Deus. Se não for Cristo, se não for a graça, repito, irmãos, todos nós estamos fadados ao fracasso. Alguns comentaristas vão dizer: por que Pedro foi pescar? Será que ele estava arrependido de ser apóstolo? Entregou a azulzinha do apostolado, dizendo: basta a minha carteira, eu vou voltar a ser pescador. Alguns, será que aconteceu uma crise ministerial na vida de Pedro? Alguns falaram: por esperar tanto Jesus, quem sabe, ele disse assim: para não deixar de fazer nada, eu vou trabalhar, eu vou pescar. Nós estamos escondidos aqui, perseguidos, o mestre morreu, vamos aguardar a ressurreição. Não sei, irmãos, o texto não diz, mas uma coisa é fato: Cristo, e olha aqui para mim, Cristo trata a começar dos líderes. Eu creio nisso em nome de Jesus. Jesus não nos deixa ao sabor do nosso fracasso. Quem sabe você está aqui hoje à noite, você já foi por muitos anos bênção na comunidade. Quem sabe você há muitos anos já foi muito envolvido com os ministérios da igreja. Mas quando você faz um extrato da sua alma, você diz: eu me sinto um fracassado, eu não tenho mais ânimo, estou decepcionado, estou aflito, eu não sinto mais a mesma alegria do primeiro amor. Eu quero dizer nesta noite que Cristo te trouxe aqui para lhe dizer que Ele continua se manifestando através da sua palavra, Ele continua nos amando, Ele continua nos procurando, Ele não desiste dos seus. A primeira coisa aqui que o texto me ensina é que Jesus não entregou Pedro ao sabor do seu fracasso. Há uma segunda coisa, irmãos, eu não vou ter tempo para ler todos os versículos, mas a segunda verdade eu a encontro
do versículo 3 ao versículo 14. Qual seria a segunda verdade, gente, hoje à noite? É que Jesus cuidou para que a restauração de Pedro ocorresse também publicamente. Como é que Pedro negou Cristo? Publicamente. Como é que Jesus tratou Pedro e o restaura? Publicamente, irmãos. Eu acho isso fantástico. Eu acho essa ação fantástica. Uma das características mais marcantes na restauração pública de Pedro diz respeito ao fato de que o Senhor organizou esse evento de forma, note bem, querido, de forma que certos detalhes fossem significativos para todos, mas de maneira muito especial para Pedro. Eu não posso ler o verso 3 ao verso 14 de maneira inadvertida, sem entender os detalhes, sem perceber que Deus montou aqui um cenário. Há uma ordem que Jesus estabelece aqui para os discípulos, há uma ordem estabelecida. Se não, vejamos, irmãos, se você olhar para o texto, você vai perceber do verso 3 ao verso 6, que Jesus começa a sua conversa, a sua relação aqui com os discípulos, levando-os a uma reflexão acerca da pesca maravilhosa, do milagre que ele realizou naquele encontro bem destacado de Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, que nos trata da pesca maravilhosa. O enredo é o mesmo. A pesca aqui foi frustrada. Se você olhar comigo, olha para o verso 3, acompanha comigo, vou pescar. Disseram-lhes os discípulos, também nós vamos contigo. Pedro, vamos ficar aqui não, vamos embora com o nosso líder dos líderes. Saíram e entraram num barco, e naquela noite o que aconteceu, irmãos? Nada apanharam. Por que isso, irmãos? Para que eles lembrassem que aquele Jesus que operou milagres naquela pesca maravilhosa estava ali. Glória a Deus. Ele era o mesmo. Deus não muda, irmãos. Deus não muda. Nós mudamos, nós variamos, nós somos, a palavra pela manhã, irmãos, não deveria ser assim, mas nós somos influenciados pelas circunstâncias. Mas Deus não muda. Nós mudamos. É verdade ou não é, irmãos? Tem domingo que nós estamos empolgados, e quem está aqui no púlpito tem alguns privilégios, né? O peso é grande, é temor e tremor, mas nós temos o privilégio de perceber alguns semblantes, e nós percebemos dominicalmente essa variação de humor, é perceptível. Tem irmãos que no domingo está sorridente, você percebe, ele ministra com um sorriso para a gente aqui, nós somos ministrados pelo sorriso assim, que bênção, que alegria. Mas tem dia que o irmão está, meu Deus, eu fico dizendo, Deus tem misericórdia, Deus trata, renova, anima, eu não sei o que, mas o Senhor sabe. Nós passamos por isso aqui no púlpito, irmãos, de olhar para os irmãos, de perceber, Deus, se a família vai lá, Deus, nós estamos orando muitas vezes aqui, Deus visita, Deus trata, usa-me, fala, renova, perdoa, abre portas, fecha portas, e nós estamos nesse processo de adoração, mas abençoando os irmãos. Irmãos, Jesus sabe, e às vezes nós não estamos tão bem, e aqui Jesus começa para que eles possam entender que aquela pescaria que foi frustrada lá em Lucas, e certamente eles lembraram desse encontro, porque continua a leitura, irmãos, algumas características estão aqui marcantes. Lembram? Aquela pescaria de Lucas foi de madrugada, a experiência. Olha o que diz o texto, verso 4: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, estava ali o mestre. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Aí entra a intervenção e a ação daquele que quer tratar o coração de Pedro e dos discípulos. Respondeu-lhes Jesus: filhos, vocês têm peixe aí para comer? Jesus já sabia, irmãos. Se você ler a palavra, Jesus sabia que eles não tinham. Jesus queria tratar o coração deles. Eles respondem: não, Senhor. Então eles dizem: lancem a rede à direita do barco. Irmãos, lembra como foi a pesca maravilhosa de Lucas? Jesus tratou os pescadores como, eles ensinou a pescador a pescar. Eles passaram a noite toda e nada pegaram. Lucas volta para o mar e pesca. Eles não desobedeceram, obedeceram, e a pesca foi maravilhosa.
Jesus olha para aqueles homens que passaram a noite, pescadores, diz assim: pegaram alguma coisa? Não. Faz o seguinte, volta para lá de novo e lança a rede à direita do barco e achareis. Sabe quem é Jesus? É aquele que diz aos peixes: vai para aquela direita ali. Eu creio em nome do Senhor. Sabe que Jesus é Deus, que a natureza está subjugada à sua voz. Sabe quem é Jesus? Que disse ao vento: sossega. Sabe quem é Jesus? Que diz ao mar: sossega, para a onda. Sabe quem é Jesus? Nós somos tão pequenos, irmãos. Ele deu ordens aos peixes: vai para lá, eles vão estar lá. Sabe quem é Jesus? Foi Jesus que chegou para Pedro, quando eles entravam numa cidade, e disse a Pedro: Pedro, o que é que estão dizendo a nosso respeito? Se a gente paga tributo, Jesus, nós pagamos. Vai lá no mar, coloca uma isca, joga um anzol, você vai pegar um peixe. Irmãos, Pedro joga a vara, o anzol, na hora que Deus quis, o peixe passa na hora. O que é que tinha dentro do peixe? Uma moeda. E a moeda que tinha dentro do peixe era equivalente ao pagamento de 2 tributos, o de Pedro e o de Jesus. Note bem, querido, Deus tem um controle de todas as coisas. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é o Senhor. Olha o verso 7, acompanha comigo. Então lhes disse: lancei a rede. Verso 6 ainda: assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Irmãos, o texto, para mim, a leitura aqui é clara, é ato contínuo. Não é que eles passaram o resto da madrugada agora. Não, eles lançam a rede, irmãos, e já não podiam puxar. Para mim é concomitante, é descendo a rede e o peixe fisgando ali, se enrolando na rede. Diz a palavra, eles não podiam puxar, tão grande era a quantidade de peixes. Olha o que diz o verso 7: aquele discípulo a quem Jesus amava, quem era? João, disse a Pedro: Pedro, só pode ser o nosso mestre. Glória a Deus por isso. Só pode ser o Senhor. Simão Pedro disse assim: eu acho que é também, João. Ele se veste, diz a palavra que ele se veste, ele se cingiu, ele coloca a roupa, a blusa aqui, vamos contextualizar. Ele se lança ao mar. A expressão é extremamente importante, irmãos. Diz a palavra aqui, o desenrolar do texto. Eu não vou ler mais esse contexto aqui para que você entenda, mas para a gente caminhar aqui, é que o texto diz que o barco estava próximo. Faz questão de colocar a distância, mas Pedro não se aguenta, irmãos. Pedro se lança, Pedro se joga, Pedro quer ter esse encontro com Jesus, Pedro quer resolver essa demanda, e bendito seja o nome do Senhor Deus, que Cristo estava ali. Quero lhes dizer nesta noite, Cristo também está aqui. A bateria acabou, mas Cristo está aqui, glória a Deus. Amém. Graças a Deus tem outro microfone. Se não tivesse, eu pegava com fio, na bênção. Cristo está aqui, irmãos. Eu não sei vocês, eu já disse aqui na igreja, eu gosto de ler a Bíblia imaginando Pedro ansioso. Sempre foi, irmãos. Homem ansioso é Pedro. Tem gente que é assim também aqui na igreja, ansioso para fazer. Ele pula logo, ele se joga. Ele quer resolver logo, irmãos. Tem gente que é agoniado. Pedro é agoniado, um bom nordestino que sou, agoniado, pula, se lança. Mas de alguma forma, irmãos, eu entendo, por ser nordestino, e por saber que quando nós queremos resolver a nossa vida com Cristo, nada pode ser um impedimento. Nós nos lançamos mesmo, envergonhados, mas ávidos em resolver. Além dessa pescaria, irmãos, que os levou a refletir e reconhecer que era o Senhor, ao chegar às margens do lago, os discípulos perceberam que Jesus havia preparado um braseiro, um fogo. Verso 9, olha o verso 9: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Por que Jesus fez isso com Pedro? Para quê? Lembram como Pedro negou Jesus? Numa fogueira. Glória a Deus por isso. Jesus monta o cenário para tratar o coração de Pedro. Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos.
Quem sabe o seu erro foi público, quem sabe ou não, quem sabe a sua falha foi nesse contexto de igreja, quem sabe você está em casa, decepcionado com você mesmo, com a igreja, angustiado. Eu quero lhe dizer nesta noite, Deus está disposto a lhe tratar aqui, para a glória do seu nome, aqui, nesse ambiente, na igreja, de gente pecadora, falha, finita. Jesus monta o cenário, irmãos, a fogueira estava ali. Quem sabe para os outros discípulos isso passou despercebido, gente. Uma fogueira, Jesus. Quem sabe Pedro, João desceu. Eita, Pedro agoniado já está lá. Ele desceu, foi nadar, foi embora. Quem sabe João chegou com o Tiago e disse: uma fogueira, opa, já está pronto aí o fogo. Para Pedro não. Ele relembrou os fatos. Ele disse: eu o neguei numa fogueira. É interessante, irmãos, por que Jesus monta esse cenário? É porque Jesus é aquele que disse à mulher adúltera: volta, recomeça, entre os seus. Jesus é aquele que diz assim, mesmo aquelas pessoas que pecaram publicamente: recomeça, eu não te condeno, eu te perdoo, vai e não peques mais. Deus está aqui nesta noite, sabe para quê? Para lhe tratar, para lhe amar, para lhe restaurar, para dizer: volta. Glória a Deus por isso, porque Ele não desiste da gente, porque Ele é um Pai amoroso. Segunda verdade é que Jesus cuidou para que a restauração de Pedro fosse também pública. Para a gente fechar, irmãos, e aí compreende do versículo 15 ao versículo 19, para a gente fechar. Jesus, veja que coisa maravilhosa, Ele assegurou a Pedro que o seu ministério no reino dos céus não consistia em um ato isolado, mas de uma vida de serviço ao Senhor. Glória a Deus por isso. Não era um ato isolado, irmãos, não era um ato único. Ele restaura esse ministério. E vejamos, irmãos, além dos detalhes ditos aqui, expostos do cenário, nossas mentes são cativadas pelas perguntas feitas por Jesus a Pedro: amas-me? Tu me amas, Pedro? Olhem comigo do verso 15, a partir do verso 15 ao verso 17, aqui um diálogo. Pedro chega a Jesus, o cenário está armado, o mestre está diante dele, o Deus poderoso está diante de Pedro. Eles comem e Jesus se dirige a Pedro: Pedro, tu me amas? Irmãos, que pergunta profunda. Pedro foi aquele que disse assim: eu não o conheço. E Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? E Pedro responde: Senhor, eu te amo. Ele diz assim: você tem ministério, apacenta os cordeiros. Você tem uma obra, você tem um chamado. Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, amas-me? Ele responde, verso 18: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, pastoreia. Além de apacentar, pastoreia. Pedro, você tem chamado, você foi chamado por mim. Presta atenção, querido, o chamado não é nosso, o chamado é de Deus. Você foi chamado por Deus também, querido, querida. O chamado é do Senhor, o reino é dele, nós somos apenas instrumentos em suas mãos. Tu me amas? Apacenta. Tu me amas? Pastoreia. Diz a palavra que pela terceira vez o Senhor se dirige a Pedro e pergunta-lhe: Simão, filho de João, verso 17, tu me amas? Diz a palavra que Pedro entristeceu-se e responde ao Senhor: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu tens ministério. É interessante, irmãos, que assim como, é impressionante isso, Pedro havia negado Jesus publicamente. Por que 3 vezes, pastor? É por acaso que está aqui? Não, irmãos, há uma lógica textual absurda. Ele negou Jesus em 3 ocasiões. Jesus tinha um cenário pronto.
Jesus o leva ao cenário de sua negação pública, para que ele possa ter a oportunidade de restabelecer a sua comunhão com Jesus. Preste atenção que eu quero lhe dizer hoje à noite: o Senhor Deus, assim como fez com Pedro, é poderoso para restabelecer ministérios aqui nesta noite, em nome de Jesus. Gente que já desistiu, gente que tem negado, gente que está afastada, gente que não caminha mais, gente que já desanimou. Jesus diz a Pedro: Pedro, eu sei, é verdade, eu sei, tu sabes, eu sei, apacenta. Eu quero continuar te usando, eu quero continuar te levando aos lugares para ser instrumento em minhas mãos. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. É interessante, irmãos, que outro princípio que nós abordamos aqui, percebemos na abordagem, melhor dizendo, de Jesus a Pedro, é o fato de que antes de ser eficiente no reino, e presta atenção a isso, o pecado na vida do servo do Senhor tem que ser tratado. Jesus não podia descer ali, ou Jesus não podia recepcionar Pedro, simplesmente dizer para ele: volta para o ministério. Ele tem que tratar o pecado. Jesus nos trata, mas Jesus restitui às nossas vidas o ministério. Glória a Deus. Deus não desiste. Eu estou aqui para dizer isso ao teu coração: Deus não desiste do seu casamento, Deus não desiste da sua família, Deus não desiste da sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é Deus e é poderoso para restaurar todas as coisas. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Irmãos, olha, eu estou caminhando para o final. Veja a consciência do princípio que Jesus tratou acerca de que Ele vai usar o seu servo, mas primeiramente Ele trata o pecado do seu servo. Olha o princípio que Pedro aprendeu. Vejamos, Pedro aprendeu tanto isso, que Pedro incorporou esse princípio à sua pregação, à sua mensagem. Lembram? Atos 2, versículo 38. Depois que ele prega, depois do Pentecostes, ele prega e uma multidão lhe procura. O que devemos fazer, Pedro? Lembra do que Pedro disse? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, Pedro aprendeu aos pés do mestre. Aquele encontro foi pedagógico, irmãos, foi curativo. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Eu quero dizer nesta noite, querido, que Pedro foi tratado por completo. Veja que coisa maravilhosa, irmãos, aqui. Olha as metáforas usadas. Primeiro, a pescaria. Segundo, nós temos aqui essa ideia da evangelização: apacenta as ovelhas. Mas a última metáfora do texto usado aqui, quando Deus restabelece o ministério de Pedro, é a metáfora aqui do martírio, que me chamou a atenção. Veja, se você observar o final do texto, versos 18 e 19, Jesus diz assim: em verdade te digo, Pedro, Deus falando para ele, você irá morrer, e eu estou te falando sobre o gênero de sua morte, a tua morte irá glorificar o meu nome. Eu tive a curiosidade de estudar sobre a questão da morte de Pedro, irmãos. E tem um historiador chamado Flávio Eusébio. O Flávio José e também o Eusébio, os dois historiadores. E eles falam, o Eusébio, por exemplo, no seu livro História Eclesiástica, ele vai dizer o seguinte: o apóstolo Pedro, ao final, veio a Roma e foi crucificado de cabeça para baixo, pois assim ele exigiu. Ou seja, irmãos, veja que privilégio.
Aquele que pecou, aquele que negou Cristo publicamente, teve o privilégio de morrer com morte de cruz, assim como seu mestre, assim como seu Senhor, que restaurou seu ministério e restabeleceu a sua vida. Que maravilha, irmãos! E tudo isso começou neste encontro aqui em Tiberíades. Quem sabe, irmãos, o teu recomeço começa aqui no Farol, nesta noite, em nome de Jesus. Quem sabe é hoje. Para quê, pastor? Para ter a minha vida restabelecida, para ter o meu discipulado logrando êxito, para ter de volta, não porque eu exijo alguma coisa, mas porque Deus é misericordioso, a minha caminhada cristã e a volta ao primeiro amor. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus aplique essa palavra, que Deus nos renove nesta noite, em nome de Jesus.